Olá, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. A gente está começando mais uma mensagem para esse domingo e a mensagem de hoje é sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 13 ao 21, que é um texto bastante conhecido da gente. Eu vou fazer a leitura do texto como a gente sempre faz, depois a gente vai conversando um pouco aqui, beleza? Então, Mateus 14, 13 a 21. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. As multidões souberam onde ele estava, vieram dos povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente ir embora a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes. Olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Esse texto é um texto bastante conhecido e, que ensina bastante coisa pra gente, né? Todos os milagres de Jesus, de alguma maneira, eles ou ensinam alguma coisa que Jesus estava tentando ensinar no momento ali, ou ensinam alguma coisa sobre o próprio Jesus, né? O milagre de Jesus ensina algo sobre ele. Talvez na maioria das vezes os dois, né? Mas esse milagre que Jesus multiplica os pães e os peixes, eu acho que ele é justamente desse tipo que Jesus fez um milagre e esse milagre fala um pouco sobre quem é Jesus e sobre o que Deus quis mandando Jesus para o meio do povo dele, né? Essa é uma das coisas que esse milagre faz. Eu acho que é importante a gente lembrar disso todas as vezes, né? Mas antes da gente olhar para o milagre e pensar um pouco juntos o que talvez ele fala sobre Jesus, é importante a gente talvez olhar para o texto, e se vocês olharem na Bíblia de vocês, vocês vão ver que o texto começa no versículo 13 com ao saber o que havia acontecido. Mas o que havia acontecido? E se vocês olharem na Bíblia de vocês um pouquinho antes, vocês vão ver que o relato anterior, o comecinho do capítulo, fala sobre a morte de João Batista. Toda aquela história que o Herodes queria casar com a mulher do irmão dele e João Batista tinha pregado para ele que ele não poderia fazer isso. E aí o Herodes acaba pedindo a cabeça de João Batista, né? Eles entregam a cabeça de João Batista num prato para Herodes entregar para a mulher dele lá, para a filha da Herodias, aliás, né? E uma outra coisa interessante, talvez, da gente ver é que o texto que segue logo desse milagre da multiplicação dos peixes é quando Jesus anda sobre a água e depois Jesus cura e aí ele continua seu ensino, né? Então, esse capítulo, eu acho que ele fala bastante sobre quem é Jesus, né? E o que ele é, o que ele veio fazer. No fim das contas, quando a gente olha, pensando no milagre em si, uma multidão de pessoas está seguindo Jesus por causa do ensinamento dele, por causa dos milagres que ele fez, enfim. E o que Jesus ele olha para aquela multidão, ele está meio que tentando fugir dela, né? Mas ele olha para aquela multidão e ele sente pena. E o que ele faz
para aquela multidão. Ele cura os doentes e depois ele alimenta aquela multidão. Então, uma das coisas que eu acho que esse texto ele começa a ensinar para a gente aqui, bom, Jesus é quem pode prover para o seu povo. O Deus, através de Jesus, é o único que pode prover para o seu povo, bom, todas as coisas, né? Quando a gente confessa o credo apostólico, que é tão comum a gente confessar, né, crendo em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a gente confessa e a gente, pelo menos, a gente aprende que esse primeiro artigo do credo, ele fala sobre como Deus criou a gente, ele deu olhos, ouvidos, corpo, cabeça, boca, enfim, todas as coisas, todos os membros, ele deu a razão para a gente poder pensar, ele deu ele deu os membros para a gente, ele deu todos os sentidos da gente poder, pra gente poder ver, pra gente ouvir, para trabalharem junto da nossa razão. Ele conserva esses sentidos, mas a gente também confessa nesse primeiro artigo do credo que Deus deu tudo para a gente, né? Deus não só criou o ser humano e vazou e deixou ele sozinho para se ferrar no mundo, né? Mas Deus deu tudo pra gente. Ele deu casa, comida, roupa, família, amigos, enfim, todas as coisas que a gente tem foi Deus quem deu pra gente. E esse milagre ele aponta de alguma maneira para isso, de que, bom, Deus continua provendo. É Deus quem provê, mesmo quando os filhos, nós, não sabemos da onde tirar o sustento. Às vezes a situação está difícil e nesse momento de pandemia com certeza isso acontece. Bom, Deus continua provendo para a gente. Mesmo quando a situação está maluca, mesmo quando acontece uma tragédia na nossa família, como na família de Jesus até, né? Deus continua provendo. Ele tem misericórdia da gente. Deus tem pena e Ele olha por nós e Ele age em nosso favor. Então, esse milagre ele ensina isso também, né? O Deus de Israel, ele está ali alimentando o seu povo. É isso que ele está fazendo. Ele teve misericórdia e através de Cristo ele está alimentando o seu povo. E aí o texto segue, né? Que primeiro Jesus tem pena e ele cura aquelas pessoas. E os discípulos, isso é interessante, né? Os discípulos chegam para Jesus e falam: "Oh, mas tá ficando tarde, vamos mandar essa galera para a cidade para eles irem lá comer alguma coisa, para eles não ficarem aqui a noite toda passando fome." Interessante, né? Os discípulos eles estão preocupados de alguma maneira com aquela multidão. Uma preocupação pelo menos, olha, eles precisam comer alguma coisa de noite, sei lá quanto tempo eles estão aí juntos. Quanto tempo eles vieram das aldeias, né, e das vilas para seguir Jesus, dos povoados. Então vamos mandar eles irem para a cidade, conseguir alguma coisa para comer e depois a gente vê o que faz, né? E Jesus ele dá uma trucada nos discípulos. Ele fala: não precisa mandar eles longe não, vocês vão alimentar eles. Eu fico imaginando se a gente como igreja, né, e Jesus chega assim: não, vocês vão alimentar eles. Como é que faz, né? No fim, eu acho que isso que Jesus fez de alguma maneira, não sei se era a intenção de Jesus, mas o que isso mostra é que os discípulos por si mesmos, ou os apóstolos, né, por si mesmos, eles não têm poder nenhum, eles não têm poder nenhum em si mesmos para fazer aquilo que Jesus mandou, né? É Jesus que tem o poder de fazer isso. Jesus sabe que só ele tem o poder de fazer isso. E os discípulos eles têm que ter uma noção muito boa daquilo que eles podem fazer e daquilo que Jesus pode fazer, né? Assim como cada um de nós, né? A gente tem que ter uma noção muito boa do que nós como discípulos fazemos e do que Deus faz, do que Jesus faz para as pessoas, né? Nenhum discípulo, eu acredito, vai conseguir reproduzir esse milagre de multiplicar comida para outras pessoas que precisam. Por quê? Porque nenhum de nós é Jesus.
A gente não tá. O milagre que talvez a gente fizesse vai apontar para a gente, não para Jesus. E os milagres que a Bíblia mostra não fazem isso. Milagres acontecem, porque Deus pode fazer eles, mas não eu, não nenhuma pessoa, não nenhum dos discípulos. Em Atos, eram, os momentos eram diferentes e os milagres apontavam para Cristo também. E a gente consegue ler isso nos textos. Ninguém multiplicou pão para apontar para si mesmo, para ver, nossa, como aquela pessoa é fervorosa, ela orou e isso foi multiplicado e agora todo mundo pode comer. Eu, sinceramente, duvido disso fortemente. Por quê? Porque qualquer milagre que talvez, se eu disser que eu fiz um milagre, esse milagre vai apontar para mim, não para Jesus. E se o milagre for só para eu ter a igreja cheia, isso não é cristão. Isso é qualquer outra coisa, mas não é cristão. E aí, bom, Jesus segue, né? Os discípulos ficam desesperados porque eles não têm como fazer sozinhos aquilo que Jesus falou. Eles falam, oh, mas a gente só tem aqui 5 pães, sei lá, se eles recolheram ali, eles acharam uns peixes, uns pães. E falou, oh, a gente só tem isso daqui, Jesus, é o que deu, né? Talvez a gente vai distribuir, né, para as pessoas, para algumas pessoas que precisam mais. Mas Jesus fala, não, eu vou dar um jeito, né? Traz isso daqui aqui. E ele faz um movimento que, pra gente que é cristão, é bastante. Bom, lembra uma outra situação, né? Ele pega os negócios, ele levanta e dá graças a Deus pelo pão e pelos peixes, e aí ele multiplica esses peixes, né? E não tem como não lembrar aqui da Santa Ceia. Né? Não tem como lembrar. Jesus faz uma coisa muito parecida, né? Um movimento, uma situação bastante parecida. E, bom, eu não vejo nenhum problema da gente pensar na Santa Ceia. É óbvio que ele não está instituindo a Santa Ceia nesse texto aqui de Mateus. Mas é uma referência, talvez um ato que vai ficar na cabeça dos discípulos e depois eles podem lembrar. Isso acontece bastante, né? Sei lá, com música, por exemplo, pra gente, tem estudiosos aí, se é que a gente pode. Se a gente ainda acredita em estudos, né? Mas estudiosos falam que é muito mais fácil a gente gostar de uma música que a gente lembra. Né? Então, se a gente ouvir uma música quando era pequeno, a nossa chance de gostar dela quando mais velho é muito melhor, muito maior, né? Talvez Jesus esteja trabalhando com isso, né? Ele está um tema, né? Ele está dando graças a Deus e multiplicando. E outra coisa, né? Assim como na Santa Ceia Jesus alimenta a gente ou a nossa fé com a salvação e o fortalecimento da nossa fé, enfim, aqui Jesus alimenta o povo fisicamente. Né? Então é um outro ensino, né? A misericórdia de Jesus ela se completa depois nessas duas coisas. A misericórdia de Jesus é uma preocupação com a gente, com o nosso corpo, com a nossa vida aqui, mas não só, né? Na Santa Ceia ele mostra que a preocupação dele é geral, com o nosso corpo e com a nossa salvação também. Né? E aí muita gente é alimentada nesse texto. Né? O texto diz. Isso sei lá, é o que mostra mais evidentemente a compaixão de Deus através de Jesus para o seu povo. Né? Jesus tem compaixão do seu povo. Bom, Jesus mostrou muitas coisas no seu ministério terreno, né? Ele sempre estava apontando para o fato de ele ser Deus, seu Filho de Deus, de ser aquele que veio redimir o seu povo e depois em todas as parábolas e mensagens ele fala que uma hora se vocês do povo de Israel não ouvirem, vai ter quem vai ouvir, né? E a mensagem chegou até cada um de nós. E isso é a misericórdia de Deus para a gente. Né? Essa é uma das coisas que Jesus mostra no seu ministério. Deus é misericordioso. A gente pensa muito como é que Deus é misericordioso. Essa é uma das demonstrações dele. Claro que os milagres mostram mais do que isso, mas é importante a gente ressaltar, principalmente no momento desse que a gente está vivendo de isolamento, de problemas, enfim, que tantas pessoas estão passando
por causa do efeito econômico da pandemia, não do isolamento, né? Da pandemia. Pessoas estão em casa sem comer, sem ter, perdendo o trabalho e tudo mais. Eu acho que dessa mesma maneira Deus age com cada um de nós. Bom, talvez fica pra gente da igreja moderna, a gente não tem ninguém para multiplicar do jeito que Jesus multiplicou os pães e os peixes, mas a gente pode mostrar para as pessoas a misericórdia de Deus. O Deus pode ser misericordioso para as pessoas que precisam através de nós, através de como a gente ajuda as pessoas, através de como a gente ajuda as pessoas como um todo. Se você tem alguém, algum vizinho, alguma pessoa que precisa de comida que seja, você pode ajudar ela. Você não consegue ajudar sozinho, a gente como igreja, a gente pode ajudar pessoas, a gente pode se juntar e ajudar pessoas, uma família que seja. A gente está demonstrando a misericórdia que a gente aprendeu de Jesus. Né? E as pessoas elas vão olhar para a gente, ou elas vão olhar para a ajuda que elas receberam, e elas vão dar graças a Deus. Elas não vão dar graças a gente. Não tem porque a gente aparecer em nada disso. Da mesma maneira que Deus age com misericórdia em relação à fome do povo, Ele mostrou misericórdia em relação a cada um de nós, aos nossos pecados e a nossa necessidade de ser resgatados. E a gente como igreja, eu acho que a gente deve aprender a mostrar essa misericórdia que a gente conhece para as pessoas que precisam conhecer essa misericórdia. Então que Deus abençoe o nosso constante meditar nessa palavra, que a gente possa aprender isso, e a gente possa aprender quem é Jesus nesse texto, e a gente possa mostrar quem é esse Jesus para as pessoas que estão em volta da gente, que precisam tanto, talvez conhecer Ele como a gente precisa também constantemente. Amém.